O ministro Gilmar Mendes é uma das figuras mais importantes que nós temos na República há muito tempo. O Supremo tem sido atacado há muito tempo. Não é de hoje que o Supremo sofre críticas, porque o Supremo age à luz da lei. Não se pode agir diferente. A lei ela é fria, não cabe muita interpretação. O que está escrito ali tem que ser cumprido. E nós temos uma grave crise instalada no país hoje, não é? Se coloca a população inteira contra o Supremo. Se você fizer uma pesquisa aí, é capaz da população estar, na sua maioria, contra o Supremo. Autoridades, principalmente o presidente da República, colocam o país contra o Supremo Tribunal Federal e a gente está perto de uma crise institucional muito grande. Não é? Eu não sei o que o ministro Gilmar Mendes pensa disso. É a primeira pergunta que eu vou fazer. Se eu tiver condição de continuar a entrevista, eu continuo. Se não, o Agostinho continua a entrevista, porque eu não consigo falar da minha casa, que fica a metros aí da Bandeirantes, com o pessoal daí. Não é possível, porque tem algum jeito de colocar algum som no meu retorno? Se eu ouço os técnicos, é possível colocar algum som. Ministro, bom dia, desculpe o incômodo. É um prazer falar com o senhor, ministro. Bom dia, Datena. É um prazer também falar com você, falar no seu programa. Acho extremamente importante o seu trabalho. Acho que estamos vivendo realmente algum momento de estresse, mas eu chego a desejar que não cheguemos a nenhuma crise institucional. Nós encerramos ontem o julgamento daquele inquérito que você acompanhou tão bem, das fake news, e nós tivemos um resultado aqui, como era de se esperar, bastante expressivo. Por 10 votos a 1, o tribunal manifestou no sentido de que o Supremo tem sim competência em casos excepcionais para fazer essas investigações de ataque ao tribunal, e isso me parece que foi algo importante e pacifica uma temática que gerava tanta controvérsia. Bom, ministro, pelo menos o ministro eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a minha voz, mas estou ouvindo o ministro. São esses milagres da comunicação. Ouvindo o ministro já é o suficiente, mesmo porque o importante na entrevista é sempre o entrevistado. O fato do Weintraub ter sido afastado pelo presidente, e deveria ter sido afastado quando ele já cometeu os primeiros absurdos daquelas colocações que ele fez e vieram a público, isso é uma tentativa de pacificar as relações de poderes importantes da nossa democracia, não é? O Poder Executivo daí, o Presidente da República daí sinais de que quer se aproximar do Supremo, mesmo porque é assim que deve ser a democracia. Aquelas palavras do Weintraub naquela reunião, em que ele não tratou de educação, mas tratou de fazer aquele ataque ao Supremo Tribunal Federal, elas foram absolutamente impróprias. E o presidente e o seu entorno se preocuparam em fazer algum tipo de reparo. E agora isto acaba de ser feito com sua demissão. Acho que vai ser bom para o relacionamento que nós temos que manter entre a alta cúpula, né, os órgãos constitucionais, mas sobretudo, né, Datena, considerando o mau desempenho do ministro, não são poucos os que dizem que ele foi o pior ministro da Educação da história do Brasil. Acho que essa é uma contribuição também que o tribunal e o presidente estão dando ao Brasil. Eu não sei se ele foi o pior ministro da Educação, mas com certeza foi o mais mal educado. Isso acho que todo mundo concorda, não é? Porque ali foi falta de educação total contra quem quer que seja, principalmente contra um dos poderes constituídos da nação. Não sei, parece até uma boa pessoa, mas se perde ao comentar assuntos importantes e momentos sensíveis da nação. A gente está vivendo uma crise grave diante de uma pandemia e vivendo agora uma crise grave política que uma atrapalha a outra, né? A prisão desse Queiroz, que é ligado ao Flávio Bolsonaro, ligado ao advogado da família Bolsonaro, fez com que o presidente disse ontem o seguinte: olha, parece que prenderam o maior bandido da história. Bom, pode não ter sido o maior bandido da história,
mas há ligações claras desse Queiroz com o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que, aliás, eu acho que deveria ter tomado uma posição diferente ontem. Ele disse, olha, isso é para atacar meu pai. Devia ter tomado uma posição contrária. Devia ter dito exatamente o seguinte, olha, eu acho, na minha opinião, se tiver algum problema, vai ser resolvido por mim, já que o cara foi ligado a mim, trabalhou para mim, vai ser resolvido pelo que eu tenho que resolver, e não pelo meu pai, que por acaso é presidente da República. Por outro lado, o presidente da República se diz perseguido juridicamente. Isso em nada ajuda a situação que nós estamos atravessando. Essa situação chegou ao Rubicão mesmo ou ela tem contorno? Não, eu tenho a impressão que todos nós que temos responsabilidade temos que torcer para que todas essas crises sejam superadas. Você vê, nós temos um coquetel de crises, né? Nós temos a crise da pandemia, nós temos como decorrência a crise da economia e temos essa crise política envolvendo essa desinteligência entre os poderes, agora agravada por esse fenômeno que já vinha se arrastando lá já desde o ano passado, tem a ver aí com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu faço votos, formulo votos que essas questões sejam devidamente separadas e que haja, de fato, uma competente administração de crises. No geral, você sabe que eu vivi no governo Fernando Henrique Cardoso, e o presidente Fernando Henrique Cardoso era exatamente um mestre em atuar no sentido de debelar crises e não de fazê-las maior. Acho que isso serve de lição nesses momentos. O presidente Bolsonaro ontem, eu temia por uma reação mais acalorada do presidente, como tem sido. Ele se defende atacando. Ontem, dentro da perspectiva daquilo que a gente conhece do presidente Jair Bolsonaro, até que ele foi calmo nas respostas, diz que a justiça vai seguir o seu caminho e que ele vai seguir em frente. Essa ausência de colocações mais graves do presidente, eu acho que ajuda a pelo menos acalmar os ânimos, não, ministro? Acho que sim. Até porque, como você sabe, Datena, os processos têm os seus ritmos, não é? A sua toada e o seu procedimento. E a boa discussão dos processos e nos processos deve se fazer nos autos, com boa defesa técnica. Portanto, aqueles que forem responsáveis têm que assumir a sua responsabilidade e conduzir os processos e talvez, se aquilo que não envolva o presidente da República, tem que ser separado, né? Essa posição que o senhor tem insistido, eu acho que é muito coerente, não é? Se o caso do Rio ficar no Rio, melhor para o Brasil. Se o caso do Rio ficar dentro do âmbito da esfera regional judiciária, seria muito importante, porque acrescentar uma coisa, já um copo d'água que está completamente, uma gota, um copo d'água que está quase transbordando, seria uma situação realmente insustentável e que o país não precisa no meio de uma pandemia e nem em qualquer momento. O senhor chegou a conversar com o comandante do Exército, o ministro Gilmar Mendes? Eu estive esses dias com o comandante do Exército, o general Pujol, um pouco para que nós nos conhecêssemos e, em segundo lugar, também para explicar um pouco as decisões que nós temos tomado aqui, o que elas significam, porque há uma lenda urbana aqui, e alguns militares, inclusive, também deram curso a isso, ou pelo menos pensam assim, que as instituições estariam impedindo o presidente de governar, como se fosse uma conspiração, uma tentativa de impedir o governo de fazer o seu caminho. Eu quis explicar que essas limitações fazem parte da democracia constitucional. Sobretudo, tem uma decisão do Supremo que reconheceu que os governadores e prefeitos também tinham competência para cuidar da saúde e podiam, portanto, definir isolamento social e tudo mais, a despeito do presidente ter ordenado em outro sentido.
Então eu expliquei que isso decorre do sistema de saúde único, né? Esse sistema único de saúde, e que, de fato, era uma medida típica e adequada para o momento que a gente estava vivendo, que, a rigor, talvez, devesse ter havido antes uma combinação entre União, Estados e municípios para ações conjuntas, mas isso não houve, né? Essa conversa tem resultado, me parece, que em ações mais tranquilas por parte do presidente. Essa conversa me parece ter tranquilizado também os meios militares. Essa conversa que o senhor teve deve estar havendo entre os poderes no sentido da gente pacificar a nação num momento muito importante. Isso não impede que os processos em curso de investigação, inclusive do senhor presidente da República, continuem do jeito que estão, da mesma forma. Lei é lei, não é isso? É claro, mas tira esse elemento de escândalo e de crise política e evitar que as estações se misturem, como você explicou. É uma questão que envolve a investigação no Rio de Janeiro, de fatos ocorridos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deve ser tratada no Rio de Janeiro e relativa à Assembleia do Rio de Janeiro, e não ganhar essa expansão que acaba se fazendo, multiplicando a crise. Juridicamente, o senhor já passou por várias experiências com outros governantes. Como o senhor acha que juridicamente está a posição do presidente da República hoje, que é a figura mais importante da nação, com o equilíbrio dos poderes? Como é que o senhor acha que se encontra a situação jurídica do presidente à luz da lei, só simplesmente à luz da lei? Não, o presidente tem bons quadros na área jurídica que pode assessorá-lo. Acho que também tem que ter tranquilidade nas ações políticas. E eu imagino que as crises virão e todos os governos enfrentam crises, mas essas crises serão certamente superadas com diálogo, com condução. Não acredito que na relação entre os poderes haja qualquer propósito de conspiração, de segundas intenções. Eu formulo votos que essa crise seja superada e superada rapidamente, para que a gente possa dedicar a nossa energia naquilo que importa, e que você já falou. Nós temos que combater a pandemia e os efeitos da pandemia sobre a economia. Bom, o senhor esteve com o general Pujol, com quem eu conversei uma vez, me pareceu uma pessoa extremamente coerente e uma voz ativa dentro das forças militares. Eu acabei de ler no UOL agora, mesmo porque acabei de acordar agora, porque eu não consigo dormir. O Brasil inteiro acho que não consegue dormir. Aliás, não consegue nem ficar acordado, quanto mais dormir com esses números terríveis da pandemia. Né? Parece que é um pesadelo contínuo. O general Pujol sempre foi uma palavra de tranquilidade, de calma, uma pessoa muito coerente. Os militares que cercam o presidente, muitos deles têm essa característica de calma e coerência. Se falou de um artifício que já foi usado, acho que durante o governo Collor, da criação de um ministério de notáveis. Mas esse ministério seria formado por militares notáveis. O senhor acha isso uma boa ideia para o presidente, se acercar de elementos militares moderados, de generais moderados, de figuras moderadas para que a gente tivesse tranquilidade em dar sequência à democracia brasileira? Eu tenho a impressão que esse Ministério de Notáveis pode ser Ministério de Civis e Militares, não é? Não precisa ser só de militares. Mas a mim me parece que é importante que o Ministério seja composto de figuras bastante representativas. Agora tem-se a chance de ocupar o Ministério da Educação com um bom nome, um grande nome que seja reconhecido. Afinal, nós temos um imenso desafio, um imenso déficit na área da educação. Há vários ministérios que estão funcionando e funcionando bem: o Ministério da Agricultura, o Ministério da Infraestrutura, o corpo jurídico
é bom. Em suma, acho que é preciso, de fato, envidar esforços para que haja melhor composição nos ministérios, para que o Brasil, de fato, possa se desenvolver adequadamente. O ministro tem agenda, mas eu acho que essa pergunta é muito importante. O fato do Weintraub ter saído do ministério do presidente Jair Bolsonaro foi tão importante quanto o seu encontro com um comandante do Exército, foi tão importante quanto as suas palavras de calma à nação agora, e tem a impressão que a tendência é essa. Qualquer tipo de extremismo que tem sido chamado de polarização, mas na verdade não é. Há extremismos do Brasil, esses têm que ser combatidos. E essa decisão de mais uma revogação de um habeas corpus solicitado pela Sarah Winter, não é? Que é claramente um ponto de distensão, de extremismo, que prega a luta armada ou coisa parecida, tudo que o Brasil não precisa, não é de extremismos nesse momento. Foi negado mais uma vez o habeas corpus a Sarah Winter. Está claro que a lei no Brasil vai tratar da forma com que tem que ser tratado extremismo de qualquer lado, para evitar que a gente chegue aí possivelmente a atos de exceção que são, além de demodê, não cabem no mundo, vem na hora mais inapropriada, quando a gente chora os nossos mortos e chora realmente milhares de pessoas morrendo de fome no Brasil, ministro? É verdade, eu acho que nós temos que compartimentalizar e tratar as crises de maneira isolada, né? E não maximizar a crise e misturá-las. Eu acho que temos que operar nesse sentido. Acho que em relação a esses extremistas que atacaram o Supremo, que jogaram fogos e fizeram esses ataques, houve a devida reação, houve inclusive essa prisão, mais de uma prisão. Em suma, as coisas estão seguindo o seu caminho, tem o direito de defesa, habeas corpus, mas isso segue o seu caminho e o ritual da justiça. Nem devemos ter exageros, nem devemos ter também excessos de rigorismos. Acho que devemos agir da maneira bastante justa e fazer os devidos encaminhamentos. Acho que temos que distensionar as relações. Alguém brincou que nós saímos do presidencialismo de coalizão e partimos para um presidencialismo de colisão. Não é razoável, né, Datena? Vamos tentar, na verdade, fazer como mantra aquilo que está no texto constitucional: independência e harmonia entre os poderes, né? Olha, pode não ser razoável, mas dizem que na intimidade o senhor é um sujeito muito agradável e brincalhão. Eu até tive a oportunidade de perceber isso. Mas o senhor fazer uma piada num momento como esse me deixa muito mais tranquilo. Eu vou ter um dia muito mais calmo. Foi a primeira vez que eu vi durante uma entrevista o senhor arriscar fazer uma piada, e foi muito boa. Na realidade foi muito boa, porque expressa o que nós pretendemos alcançar. Como última pergunta, para cumprir com o nosso tempo, o senhor tem agenda a cumprir também, é muito importante. O senhor diria que, guardadas as devidas proporções e independência entre poderes, hoje o presidente da República estaria mais próximo dos outros poderes, fazendo política com o Congresso, e mais próximo do Supremo, pregando paz à nação? O senhor diria que hoje, apesar dos pesares dos últimos acontecimentos, os três poderes estão mais próximos e por consequência também, né, uma coisa natural, mais distantes da colisão e mais próximos da coalizão, o que significa salvaguardar os princípios democráticos de uma nação? Eu tenho essa impressão de que as armas estão, na verdade, desarmadas, né? E acho que se compreendeu que o momento era bastante tenso e que não se podia prosseguir
nessa refrega, condenações e imputações recíprocas. O próprio presidente sinalizou com mudança no ministério, isto leva a esse distensionamento, e é preciso que a gente analise as crises com esse bom espírito, de solucioná-las e não de agravá-las. Olha, ministro, foi a entrevista mais próximo de um livro de autoajuda que eu tive nos últimos 5 meses. Foi o mais próximo que eu tive de ir a um analista que eu tive nos últimos 5 meses. Eu não sei se eu estou lhe devendo a consulta por videoconferência, mas deveria, porque o senhor deu uma tranquilidade à minha nação que há muito tempo a gente não percebia entre um representante tão importante de um dos poderes constituídos da nação. O Brasil está acima de todos nós, assim diz a Constituição, e somos todos iguais perante a lei. Um abraço grande e o senhor me deixa aliviado. Nós é que devemos muito a você pelo seu brilhante trabalho. Um abraço grande, ministro.